Muito bem, então a gente está voltando agora para a segunda parte da live com o grande Pedrinho Figueiredo, porque a gente ia ser ali degolado pelo Instagram, então a gente resolveu continuar mais um pouquinho para concluir com calma, né? Pedrinho é uma grande figura, tem várias atividades dentro da música. A outra live está salva aqui, né? A live, primeira parte, foi 1 hora de conversa. A gente vai concluir agora com calma aqui nessa segunda parte. Muito bem, vou esperar um pouquinho o pessoal entrando. Tinha várias pessoas lá. Nós estamos em Porto Alegre, o Pedrinho que nasceu em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Hoje em dia ele é muito reconhecido aqui por ser muito atuante na música gaúcha, né? Inclusive tem tocado muito com o Borguetinho, tem tocado, quer dizer, faz uns 30 anos que toca, né? Diretamente com o Borguetinho, com vários outros artistas aqui do Rio Grande do Sul também. Então ele já deve estar chegando aí. O Pedrinho já está entrando. Voltamos! E Beleza? estamos aí. É isso aí. Então a gente pode Isso é um concluir. perigo, hein? Não tem pressa agora, temos 1 hora para concluir. Isso é um perigo, né? Porque se pode ir renovando assim. É, eu fiz 2 partes, né? Eu nunca fui para a terceira parte. Tá, mas então eu dei uns pulos. Deixa eu voltar aqui então. Quando eu tinha Tá. 7 anos. Já valeu dos 3 aos 7, já valeu, né? Já valeu. Até os 3, até os 7 já deu 1 hora, né? Ficou uma semana. Maratona Pedrinho Figueiredo. É. Mas, André, essa ideia eu acho que é muito legal. Sabe que quando eu montei o talk show, que era a ideia de convidar artistas para eu conversar com eles e tocar com eles, engraçado porque talvez por isso também eu não tenha conectado direto o talk show nesse formato da live e dessa entrevista Sim, que está acontecendo assim. Porque o que me bateu na época é que justamente as pessoas precisavam estar mais juntas. E eu queria sim, que as pessoas tivessem aquela oportunidade de ver um papo com o cara que ela sim. gosta, sabe? Aham, E poder fazer ótimo. perguntas, Aham, sabe? E fazer uma coisa mais próxima, né? Então era ótimo. justamente a antítese do que pode se imaginar. Ah, era um programa de entrevista que dá para colocar na internet. Não, até ele está Não, pronto para colocar, sabe? sim, Mas ele sim, não vai ser exatamente aquilo que era a minha ideia original, sabe? A minha ideia sim. era o tocar mesmo, era o estar Aham, junto, sabe? E aham. foi uma experiência muito legal mesmo, né? Eu assisti uma ao vivo, né, que foi lá no Festival de Teotônio, né, que a gente estava, foi o diretor do festival, né, diretor do festival, inclusive me convidou para dar aula de violino, e lá teve uma edição, né, com o Ike Gomes, que aconteceu no festival, não foi? Isso, porque o Ike foi o gentil amigo que começou a história comigo. Então foi Aham, muito legal, né? Porque antes de mais nada, os amigos tinham que acreditar que eu poderia ser uma pessoa, um entrevistador, né? Então eu sim. digo, os primeiros 5 foram gentis amigos, né? E foi muito legal com o Ike, ele disse, não, nós temos que repetir, nós temos que repetir. E aí, quando surgiu aquela oportunidade, eu digo, vamos levar então, ao invés de levar um show para a meninada assistir, vamos criar uma oportunidade que eles vão assistir um show, mas eles também vão ver um músico dando um testemunho, falando sobre a Claro. sua carreira, falando sobre as suas influências e tudo mais. Para aquela moçada que estava ali, né, que eram Sim. 250 alunos, né? Isso eu acho que é Uhum. bastante importante, eu acho que ficou um formato muito interessante, que inclusive acredito que eles vão repetir isso depois de outras formas também, porque é muito legal até para as famílias, porque às vezes ficam naquela dúvida, né? Meu filho está querendo ser músico mesmo, esse negócio. Mas aí começa a ver pessoas que, poxa, já tem uma carreira, né? Um Uhum. nome consagrado, como o do Ike e tudo mais. Não, pô, olha só, é uma coisa natural, é uma profissão como Existe, né? qualquer outra, né? Sim. Exatamente, né?
né? Não, parece como que o meu filho faz aqui em casa mesmo, né? Então as pessoas Aham. começam a se conectar também com a realidade de uma profissão, né? Com certeza, eu acho isso fundamental e eu sempre dei aula, né? Às vezes me perguntam como é que eu parei fazendo esse trabalho que eu estou fazendo agora, né? De ajudar as pessoas a desenvolverem aí o seu caminho, né? Nem vou dizer carreira, mas o seu caminho. E veio muito da questão de dar aulas e perceber a dificuldade que muitas vezes o aluno tem de encontrar ali o que faz sentido para ele. Muitas vezes a família não entende, ele tem preconceito que ele mesmo não identifica. Por isso, né? Porque não ser uma coisa natural, muitas vezes, da nossa Aham. cultura, da maioria não é. A gente que trabalha muitas vezes em projetos sociais e vários tipos de projetos, vê que às vezes aquela criança ou aquele jovem ali que gosta é quase um ET na comunidade ou na família dele, né? Então ele precisa ter esse meio, né? Que, enfim, que não é só tocar, né? É É. tocar, mas é conversar, é ouvir, é saber sobre a vida. Eu acho isso fundamental, né? Muito importante esse trabalho. Aí é que vem o que me move também nessa questão da Sim, política cultural, entendeu? sim, Porque para aham, mim também falta o entorno. Porque se sim, todos tivessem esse ambiente, se todos tivessem essa convivência, então quando acontecesse de um desses jovens realmente ser o cara com mais talento para música e aham, tocasse no meio dos colegas dele, facilmente eles reconheceriam aquela sim, música feita de uma forma especial, né? aham, Porque o aham, convívio que eles teriam, então eu acho que também com falta isso, certeza. sabe? A gente ter esse ambiente, né, da boa arte também aí tá mais difundido, né? Eu acho, Com certeza. adoraria ver isso acontecer. Além do ganho mesmo, né, de cada um, mesmo que siga outra profissão, a sensibilidade, né, que está desenvolvendo, que geralmente o nosso modelo ele é muito focado mais nas exatas e tal, e as pessoas desenvolvem pouco esse lado da sensibilidade mesmo, né, da cultura, assim, lado artístico. Isso é muito É, importante. eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que Aham, principalmente quando tentam colocar assim a história de que não, porque o esporte é a cultura, não sei o que vai te dizer, não, não. A música ela não é feita para competição, né? sim, Então, quando tu pega uma orquestra e tem um instrumento desafinado, o uhum, resultado que tu escuta é de uma música desafinada. sim, Não interessa quem é que estava desafinado. O aham, resultado é de uma música desafinada. Então sim, precisa que todos estejam afinados. Precisa uhum, que todos toquem aquilo realmente bem ou no seu melhor para que o sim, resultado seja o melhor possível. Então tem uhum, uma coisa gregária da música, de uma sim, realização de grupo, que cada vez mais tu começa a ver que não adianta eu estar muito bem se o meu aham, colega ali está médio. Então, eu aham, até seguro um pouquinho a minha onda aqui. Vamos fazer, ao invés de fazer o meu 10 aqui, eu vou fazer o meu 8, porque o 7 do meu colega aqui periga conseguir chegar no meu 8 aqui. dá uma E o meu equilibrada, né? 10 é. É, Né? é, E tudo isso vai fazer. É tu indo tocar no meio de um grupo de alunos, né? sim, sim, Se tu for sim. colocar o teu som de violino de verdade no meio de alunos, só vai É, dar o professor tocando, né? sim, sim. É, com Então tu vai certeza. lá, tu segura um pouquinho a mão, tu segura um É, pouquinho a sonoridade, não adianta tu botar um uhum, vibratão que nenhuma criança vai conseguir fazer. Então, toda aquela coisa para só com um certeza. grupo. Então Sim, eu acho que tem coisas que a música ensina de estar em conjunto é, que poucas outras coisas no mundo ensinam, sabe? é. Então, isso é uma coisa que deveriam conviver mais, né? Perfeito. Eu acho que esse conviver A em grupo, né? banda. A banda também. Assim, a gente que, né, eu dei aula a vida toda, né? Agora continuo nessa parte ajudando, porque eu me preocupo muito com a pessoa. Eu percebi isso, eu tenho muito essa vocação de ajudar a pessoa. Então, mesmo na música, sempre me interessou mais o benefício que traz ao ser humano que está atrás do instrumento do que o cara tocar bem e ser um louco, frustrado, pessoa que às vezes está Uhum. sofrendo. Claro, estou exagerando um pouco, né? Mas assim, a gente percebe que aquela pessoa. Ou Estou não, ou exagerando um pouco. não. Tá Ou exagerando um não, pouco, ou não, né? ou não. Eu podia exagerar mais, né? Estou exagerando um pouco. Eu me lembrei É, aqui do. E também me lembrei do. deixa pra lá. São uns 50, né? Não consigo nem falar ao mesmo tempo. Enfim. Mas a gente vê, né, a criança, o adolescente, a gente também que tem filho, já deu aula e percebe o quanto que
que é a criança, o adolescente que vai estudando música e tocando principalmente em grupo. Justamente, eu acho que o benefício é esse, né? Tanto musical como social, de pertencer ao grupo, ter a responsabilidade, se o cara está tocando fora do ritmo, ele derruba todo mundo. Ao mesmo tempo que os outros tocam bem, ele quer tocar bem também. É coletivo, né? É coletivo. Principalmente nossos instrumentos. Né? Um violino sozinho não toca nada. Só se o cara for um virtuoso do violino. Ele precisa das outras vozes, né? Enfim, é da natureza até de uma orquestra, vamos dizer, ou de uma banda, enfim. E isso melhora muito outros aspectos da vida da pessoa. A gente sabe isso na escola, na sociedade, na família. Com certeza. Melhora em várias matérias do colégio, responsabilidade, fica mais tranquilo. Então, assim, precisa desenvolver esse lado. E, só um complemento, eu tenho visto muito essas questões, né, de políticas em outros países que têm desenvolvido essa questão até da psicologia positiva mesmo, que mostra que as habilidades mais valorizadas daqui para frente são essas habilidades socioemocionais, não é a habilidade técnica. Porque já tem muita gente que fala, claro que o técnico é importante, mas tem muita gente que já sabe as coisas, mas não sabe lidar, não tem uma vida equilibrada, não sabe se relacionar com os outros. Então isso é muito importante. E nada melhor do que a arte, desenvolve a sensibilidade, a criatividade, né? Esse trabalho coletivo é fundamental, né? Eu acho também. Sem isso. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Diga, Muito seu bem. André. Então, podemos chegar, então, já que eu mencionei essa questão, mais uma função, que foi o festival muito interessante de Teotônio, onde foi o diretor do festival. A gente começou, a tua primeira experiência, né, uma das mais importantes, mais jovens, foi participar do festival. Sim. Então, agora, a gente foi diretor, que eu saiba de talvez de mais, mas de um festival. E como é que tu vê essa importância e essa situação atual, para a gente ir meio que encerrando essa linha aí do tempo? Essa história do festival, ela me encontrou quando eu estava concluindo, porque foi recentemente, tá? Eu me formei o ano passado, né? Uhum. Então foi exatamente, eu me formei em agosto, o festival foi em julho. Então ele me encontrou concluindo o meu curso de licenciatura em música, né? Para mim, essa questão da formação musical e de levar um festival de música para dentro de para acontecer em uma cidade, isso ganha uma dimensão, isso reverbera, isso deixa um legado, né? Que eu até fico imaginando que teria que ver quanto tempo dura isso, né? Porque isso tem uma inércia, né? Daquele. E eu lembro disso na minha infância, frequentando o festival, né? Tu ainda fica vivendo aquele clima ali por mais 3, 4 meses, assim, até que daqui a pouco tu lembra só às vezes, até que tu esquece, né? E chega a hora que tu fica torcendo para que chegue o próximo, né? Mas deveriam acontecer festivais nesse intervalo, sabe? Que a inércia te levasse até 3, 4 meses e aí ter outro festival e que tu possa viver, pegar o impulso, viver nesse estado de arte, né? Eu chamaria assim, o estado de arte, né? Porque muda a atitude das pessoas. Muda a atitude das pessoas. E aquela cidade, Teutônia, em especial esse festival, o fato de, por exemplo, ter mais de 100 famílias recebendo alunos nas suas residências, porque a cidade não tem hotel, gente que mora a 15, 20 quilômetros da cidade, acordando às 6h30 da manhã para preparar café da manhã para os alunos, para eles às 8 horas da manhã estarem prontos com os instrumentos para tocar, né? Então tem todo um entorno também que é belíssimo, né? Aquele festival me emociona muito. Acho que ele é assim de um simbolismo assim tremendo, assim, sabe? Teria que ser uma coisa para replicar, sabe? Pegar esse modelo e replicar onde fosse possível. Adoraria ver isso acontecendo. E, mais uma vez, a gente vê que, aquilo que até eu comentei, né, que eu vejo muito isso na tua pessoa, assim, aquela coisa de ter iniciativa de fazer as coisas, que nem a escola lá, né, a comunidade tem essa iniciativa e faz, fica na casa de um, fica na casa do outro, se consegue sem muito dinheiro, com o que tem, é suficiente para se fazer as coisas, né? Então, tem muita coisa que pode ser feita, né? Eu acho que essa mensagem, enfim, até se me permite, né? Eu gostaria de dar, porque tu me inspira isso, sabe? Eu acho que as pessoas inspiram os outros. E essa questão de conhecer as histórias são momentos inspiradores, né? Que a gente vai se inspirando uns nos outros, né? E eu acho isso fundamental. Assim,
um festival inspira tanta gente, toda a comunidade, né? Assim como essas histórias, né? E te agradeço muito hoje por estar aqui dividindo essa Prazer. história. É muito inspiradora. Eu acho sempre muito inspiradora a tua história de sempre buscar evoluir, aprender e ter alternativas e fazer as coisas, né? Não ficar chorando e ter essa atitude de buscar soluções, né? Claro, claro, claro. Eu acho determinante, cara. Hoje eu tenho consciência de uma coisa que eu não tive quando aconteceu na minha vida, né? O fato de eu ter Ah, ficado aos 17 anos sozinho em Porto Alegre, tu imagina, hoje tu larga um menino de 17 anos aham, para pagar um aluguel, né? aham, Então, aham, eu tive um grande amigo que assinou a locação do apartamento onde eu vivia, né? aham, Fez o pai dele ser o fiador, né? Então tem toda uma história de vida, assim, também, que eu acho que é super legal da gente imaginar que é possível tu construir a partir de qualquer ponto, né? uhum, Eu uhum, tinha tido uma base familiar muito legal, com muitas oportunidades de estudo e tudo mais, né? Mas nesse momento era um break, né? Então, acho muito legal as realizações que se dão a partir também do teu impulso, sabe? Tu vai indo, vai uhum, indo, vai indo. Quando tu tiver capaz para fazer a primeira coisa, pô, já dá menos medo de fazer a segunda, né? sim, Então, vamos lá, sabe? Então, quando eu conto para ti que quando o Thiago me perguntou, né? O Thiago Flores me pergunta, aham, tu escreve para orquestra de câmara? Sim, aquilo já era o meu desafio de número 20, é, né? Então tu já tem a cara de pau mesmo, né? Olha, vamos correr atrás, né? Até o belo dia que aconteceu, né? Então tu escreve para a Sinfônica em 2000, né? Então, sim, escrevo para a sim, Sinfônica também, também. também, também da mesma forma. Da mesma forma que eu escrevo para a Câmara, também escrevo para a Aham, Sinfônica. aham, aham. Mas sabe que é uma coisa interessante isso, né? A pessoa enfrentar desafios a partir também que ela confia e sabe que tem um potencial, né? Então é importante a pessoa reconhecer isso, né? Saber, peraí, eu tenho capacidade, vou confiar na minha capacidade. Eu não preciso ter uma segurança total. Não precisa. É que nem no restaurante, né? A pessoa chega no restaurante, o prato não está pronto. Tu compra lá o prato, o cara vai fazer, meu, sabe? Ele vai ter que se virar e vai ter que fazer. Na verdade, é um pouco essa ideia também, né? Então, Sim. não é a mesma Não vai coisa. queimar, não vai queimar, não vai vir cru, né? Virar um Tem que prato, né? acreditar. Tem que acreditar que eu vou conseguir fazer o prato, né? É, é, sem dúvida, sem dúvida. Mas tem coisas assim que a gente tenta, inclusive, replicar, né? A gente tenta, inclusive, Sim. ver se consegue fazer com que isso seja oportunidade também para outras pessoas, né? Então, falava dessa coisa do fazer. Eu gosto muito do exemplo da Orquestra Villa-Lobos, né? Da Sicília, né? Sim. Que é Aham. uma batalhadora da história de um grupo de flautas há 28 anos atrás, montou uma orquestra que hoje, ligado junto ao Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, lá na Lomba do Pinheiro, né, eles estavam fazendo cerca de 800 atendimentos por semana. Né? Nossa, Inclusive, cara. tem uma campanha, né, tem um Legal. catarse que é para a orquestra manter o bloco na rua. Ajude a Orquestra Villa-Lobos a manter o bloco na rua. Vai lá no Catarse para colaborar, porque vale a pena. Infelizmente, agora não renovaram o contrato dos professores, são 20 professores, com uma estrutura Ah, fantástica, né, de aula, saindo muitos músicos sim. bons. Inclusive, eu apresentei o show do Mistura Fina esse ano, que é aquele projeto que acontece no Teatro São Pedro, ali no Foyer do Teatro São Pedro, com curadoria Ah, do Arthur de Faria, né? Apresentei com um músico da orquestra, o Ander Borba, que é um pianista de mão cheia, tocando pra caramba, tá? que Meu legal. parceirão nesse espetáculo, né? Então tem Aham. possibilidades muito grandes, assim, e coisas muito legais acontecendo, e essa coisa do é possível fazer, sabe? Então a É, Cecília, eu acho que é uma pessoa, a ela me inspira muito, sabe? Essa coisa de ver uma legal. pessoa eternamente batalhando, né? Inclusive me fez ver que eu também poderia fazer por, né? Então hoje em dia eu sou voluntário lá de uma Que menina que ótimo. se formou dentro do IPA, que é oriunda da orquestra, né? É uma multi-instrumentista hoje em dia, mas regente lá, atendendo um monte de criança, né? Que é a Keliese. Então a Kelly tem um núcleo no Lar São Francisco, aonde eu dou aula de flauta transversa também.
E aí o Frei Luciano lá ensinando o que dá para fazer. Eu digo, Frei, a gente precisa ter as flautas. Ele deu um jeito e hoje em dia tem as flautas transversas lá para a gurizada aprender. Então é muito legal, é Ótimo, possível fazer, né? ótimo, ótimo. Ah, não, é um trabalho fantástico. Eu nunca fui pessoalmente lá, mas conheço, já assisti apresentações, conheço vários colegas, amigos que dão aula lá, é um trabalho super sério, né? Aquele S, trabalhei muito com ela, trabalhei já, é impressionante, ela é um exemplo, né? É um exemplo, com certeza, também. Ela é fantástica. E eu acho que tu tens que ir lá. Eu consegui levar o Felipe Caran lá. E é muito legal, porque eles têm alunos de cordas lá, né? Então é muito legal eles Sim. assistirem também outros violinistas tocando, sabe? Então vai ser muito legal a tua ida lá também. Vamos sim, é só combinar é só combinar que a gente vai, com o maior prazer. E até, e até para contar esse acúmulo de histórias que tu vem tendo aí, sabe? Porque, na Sim, verdade, quando tu chega num espaço como a Lomba do Pinheiro, né, com tanta coisa ruim que acontece no entorno, né? tá. Mas que aquelas Aham, crianças se enchem de esperança também com uma atividade, né, legal, positiva, propositiva, claro. né? E dali tem Aham, saído vários profissionais da área da música, né? Então, isso aí é sim, uma coisa sim. muito legal, sabe? De realização. Vamos, com certeza, vamos combinar, sim. Eu acho que não faz sentido nenhum, né? Aí é uma das questões, né, que eu gosto muito de pensar também. Que aquele, assim, qual é o sentido, né, o propósito daquilo que a gente faz? Se é só para ganhar dinheiro, a gente não seria músico. Agora, é claro que é bom ganhar dinheiro, ninguém está falando que é ruim, é lógico que sim, mas, enfim, né, a gente certamente vê um sentido, um propósito, cada um tem o seu, né, e eu vejo que tu tem bastante isso, eu tenho muito também, que é de colaborar. E que adianta eu estudar todas as coisas que eu estudo, né, para ficar guardado aqui dentro das quatro paredes, não faz sentido nenhum. Então eu É. irei com o maior prazer, só combinar, com certeza. Tá? Maravilha, maravilha. Então, é isso, gente, teria assunto para ficar aqui uma semana conversando, né? Enfim, É, mas eu tu quer renovar aí, a gente vai indo. já chegamos aos 12 anos, mais ou menos. O pessoal aqui tem alguns comentários que tu deveria escrever um livro sobre a música gaúcha, a música popular gaúcha, enfim. Não é má ideia. Olha só, Você pensou, olha só. Bah, vir, que ideia boa. Que ideia boa. né? É, o Tantos fato é o anos de seguinte, Covid. é bom, tem tanta história legal para contar, realmente seria legal. Mas eu brinco, né, para quem me liga aqui, esse tédio aí do isolamento eu não encontrei ainda, Não tem. sabe? Eu ainda estou atrasado, eu ontem recebi e-mail me cobrando de trabalho que eu ainda não consegui entregar. Eu ainda não Uhum. consegui chegar no meu dia, né? Eu estou aí Não chegou na mixando quarentena. Uhum. é, eu estou mixando o Expresso 25, fez um DVD com o Ivan Lins, então a gente está trabalhando nisso, né? O Grupo UPA, que é o grupo regido, o Expresso 25 é regido pelo Pablo Trindade, né? E o Grupo UPA é regido pelo filho dele, pelo Federico Trindade, né? A minha filha integra também o grupo, casada com ele. E também tem algumas músicas que a gente está preparando para o UPA lançar, né? Então tem o DVD, tem o disco do UPA, tem arranjos que eu estou preparando lá para a Orquestra de Lages, tem esse trabalho do Coletivo Músicos Online, né? Então tem bastante coisa acontecendo. A gente vai, né? Maravilha. Então, assim, ó, te fazer uma última pergunta da minha parte, que é uma coisa que as pessoas ficam Por se favor. perguntando, né? E me perguntam muito, né? O que fazer nesse momento, que tem pouco trabalho, e depois desse momento. Justamente é sobre isso que eu vou falar também, nesse workshop, dia 16. É gratuito, a pessoa precisa se inscrever, né? Todos estão convidados a se inscrever, tem um link aqui na bio, porque ele acontece pelo Zoom. Precisa se inscrever para receber o link e participar. Mas eu te pergunto, até devolvendo a pergunta que o Daniel Sá me fez ontem, né? Nosso amigo Daniel Sá, o que tu teria algum tipo de ideia, enfim, é o que eu percebo que tu tem tanta diversidade de atuações e tudo mais, que muita coisa continua, algumas pararam, mas outras continuam, né? Enfim, sem querer influenciar, o que tu poderia dizer para o pessoal nesse momento, deixar alguma mensagem, enfim, é uma bomba, É, né? o, é complicado, mas ao mesmo tempo eu acho que é esse desafio que a gente se coloca todos os dias, né? Quando, quando veio a história do isolamento,
né, a minha primeira preocupação foi essa questão da qualidade da internet. É muito engraçado, né, porque cada um pensa de um jeito, né? Eu digo, nossa, não vai dar para realizar música Pela porque qualidade. eu não vou poder tocar com o outro, né? Vai ter que ser Aham. sempre montagem, sempre, né, essa coisa de tocar sobre a gravação do outro, né, o overdub, né? Ah, e eu tenho visto que as pessoas estão conseguindo fazer essa coisa da qualidade, estão se aprimorando, estão vindo, né? Então, também não tá. Tem bastante gente que não está confortável, né? E se Aham. deixando ficar. Não, eu toco meu violãozinho e voz aqui e vai ficar tudo legal, né? Não. O meu desafio que eu coloco para todo mundo é que a expectativa das pessoas que vão pegar o seu telefone celular ou o seu computador para assistir alguma coisa, a expectativa ainda é do belo. A expectativa ainda Uhum. é de se emocionar. A Sim. expectativa é que a arte ainda seja uma experiência inusitada para aquela pessoa que dá o Uhum. play ali, sabe? Então, que todos que venham a produzir arte, principalmente falando de arte, né, que o façam com esse compromisso, sabe? De oferecer o belo, de oferecer a coisa com uma estética legal, de oferecer com a melhor qualidade possível, sabe? Pensando que aquele outro lá vai ter que ser surpreendido, sabe? E não, às vezes eu vejo uma energia não legal de quem está fazendo, sabe? Uma coisa assim, bah, Aham. gente, olha só, tô aí fazendo do jeito que dá, que não É o sei o que que mais, dá. Aham. né? Agora, isso que eu estou te falando, eu acho que pode ser replicado para qualquer área, que já que está todo mundo tendo que usar esse instrumento de via Aham. internet, é a mesma coisa para uma aula, entendeu? Sim. Prepara ela de um jeito mais legal, sabe? Aham. Seja mais ativo, sabe? O que que tu pode Uhum. fazer para o cara não ficar lá parado olhando só para tua cara lá, Aham. sabe? Né? Tem algo, pô, então todo mundo ter mais esse cuidado, né, do que vai entregar, porque a via de entregar é a mesma para todo mundo, né? Então a gente vai ter que oferecer alguma coisa com mais carinho, com mais dedicação, né? Acho que aí vai Perfeito. estar o segredo de entregar alguma coisa mais legal, né? Perfeito. Não se contentar que, vou fazer isso que é o que dá no momento. Não. Continuar com o capricho e fazer o melhor possível. Perfeito. Eu acho muito por aí mesmo. Inclusive, existem cursos, né, de universidade, tal, que já, o online já é mais caro que o presencial. Ou seja, não estou comparando uma coisa com a outra, estou dizendo que se deve buscar e tem realmente muitos recursos de fazer uma. É diferente, né? É diferente, É mas ele diferente. a explorar o melhor, eu acho muito, muito boa a mensagem. Então tá, Pedrinho, queria te agradecer muitíssimo mais uma vez. Foram, né, uma live de 1 hora e mais uma outra de uns 40 minutos, talvez. As duas vão ficar salvas, a outra já está salva. Tem muita gente que assiste depois, porque como tu mesmo falou, tem muita coisa acontecendo, né? E principalmente nesse horário. Mas eu tenho observado que muita gente vai assistindo depois, né, no momento que pode. Então quero te agradecer muito e te deixar aí as considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu queria primeiro me desculpar com o pessoal que está escrevendo uma vez ou outra ali embaixo, sabe? As letras estão bem pequenininhas. Tá? E aí, às vezes, a gente no afã aqui de falar alguma coisa, não estou conseguindo, né, me ater ali à turma que está querendo interagir. Então, agradecer a todo mundo que está aí, né? Agradecer mais ainda aqueles que tentaram interagir e a gente não deu a menor nota, pedindo desculpas, né? Espero também que tenha sido uma conversa interessante, que tenham curtido. André, te parabenizar, eu já conheço alguns resultados que alcançados com o teu auxílio, né, de colegas músicos, inclusive já profissionais que recorreram a ti e conseguiram realmente galgar aí objetivos complicados e atingiram. Então, te parabenizar pelo que tu vem realizando também, né? E incentivar as pessoas para, pelo menos, conhecer, né? Quando é que vai ser Sim. mesmo? Isso, então, eu te agradeço muito. Vai ser dia 16. Nós temos mais 2 dias, que são 2 lives. E no terceiro dia, na quinta-feira, dia 16, é um workshop onde eu vou mostrar o método que eu utilizo, vou ensinar várias ferramentas. Eu gosto de dizer que a gente tem ferramentas para desenvolver na música, mas não tem ferramentas para desenvolver na carreira em geral. A gente vai se virando como pode, sim. E aí eu vou mostrar ferramentas que eu venho usando, né? O último workshop levou mais ou menos 3 horas, então é muito conteúdo gratuito, né, que já é bem útil. Espero que seja, tenho bastante relatos.
que tem Dia sido 16? muito... Dia 16 agora, daqui a 3 Que dias. horas? Que horas? Às 20 horas. 20 horas. Às Ó, 20 horas. às 20 horas. É pelo Zoom, precisa se inscrever pelo link que está aqui na bio, aqui do Instagram. Na bio do meu Instagram, só clica ali, tem o link de inscrição. Já tem muita gente inscrita, são 100 vagas, está quase lotado já, na verdade. Talvez até eu tenha que mudar um pouco o formato aí da sala, enfim, mas ainda tem vaga. Então, pessoal, se inscrevam lá e eu acho que vale a pena. Eu sou meio suspeito, mas tem muito relato aí. Não, não, também. Eu não sou suspeito e digo que vale a pena. Legal, André. Obrigado pelo convite, cara. Tá? Obrigado a todo mundo que esteve aí junto com a gente também. Agradeço muito. Muito legal aí também saber que vocês estavam curiosos para saber o que eu tinha para trovar. É isso aí, agradeço a todos também, né? O Pedrinho já agradeci várias vezes, agradeço a todos que estavam aqui. Muitos fizeram comentários muito elogiosos ao Pedrinho, no que eu concordo. Então eu posso dizer que foi isso. Ninguém falou mal, todo mundo elogiou bastante. Mestre Pedrinho, que está adorando ouvir mais, né, a tua história. Sugestão para escrever um livro. Eu acho que foi mais ou menos esse aí o resumo aí Legal, legal. Estou vendo que eu estou de óculos, né? Óculos novo, por isso que eu estou lendo. Maravilha, André. Valeu, então. Grande abraço. Muito obrigado. Um abração. Eu que agradeço.